Eba! Muito feliz com essa live, muito feliz com essa gravação, com esse momento, uma pessoa que eu adoro, de paixão. E a gente vai conhecer mais uma história com o Osho, não é, Abiro? Fala aí. É essa tão esperada conversa, né? Desde o início, a gente começou em setembro, final de setembro, de uma ideia que surgiu de uma ideia, como diz a Dívia, e deu essa junção e a gente começou aqui a conversar, quem chama, vai fazendo listinha e tal, o seu nome estava sempre lá. Cá estamos, muito bem-vinda, Obrigada, Racine. meus queridos, e obrigado pelo convite. Um prazer enorme, enorme. Compartilhar a experiência de sannyasi com sannyasi é uma delícia, né? É uma troca verdadeira, uma troca de coração e um mergulho juntos, né, no universo do Osho, no multiverso do Osho. Como é que você foi pega pelo Osho, né? Tem gente que esses dias contou para nós que ele foi na estação de Pune de trem e perguntou onde tomava banho, recomendaram o ashram para ele. O outro que eu soube, eu não lembro quem era, uma vez caiu um livro na cabeça. Do E Osho. você? Como é que é você? Como é que foi para você, Racine? Conta. Eu estava vivendo nos Estados Unidos desde o final da década de 90, da década de 70, hein? Desde o final da década de 70, nossa, tem mais trajetória do que a gente pensa, né? É. E isso, é que eu morei na década de 90 lá também, mas eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez para morar lá, aprender inglês, e eu estava muito interessada num movimento chamado Movimento do Potencial Humano. Esse movimento, com sede na Califórnia e um pouco também na Flórida, mas muito mais na Califórnia, era um movimento de terapias alternativas, de busca enorme de conhecimento de si, de trabalho interior, de investigação do ser humano, uma busca também grande de encontrar novas formas do ser humano operar no coletivo, né? Como a gente poderia mudar a sociedade, como poderia mudar a família, como poderia mudar a educação nas escolas, enfim. O movimento Potencial Humano foi um movimento enorme que gerou a maioria das terapias alternativas que existem até hoje. Em Londres foi um movimento sediado no Quesitor, que eu também participei, mas eu fiz uma viagem de mochila na Europa, então eu visitei esses centros em Amsterdã e em Londres. Então fiquei inspirada. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei de cara no movimento do potencial humano na Califórnia. Estive em Exalém, estive com, vamos dizer assim, grandes criadores, terapeutas da época, dentre esses grandes terapeutas da época, alguns eram sannyasis, mas também usavam o seu nome legal, porque eram conhecidos como criadores de determinada técnica ou determinado procedimento terapêutico. E aí, uma amiga minha veio do Brasil, olha só, e falou assim: eu sei que você está com vontade de ler um pouquinho em português. Então, eu vou te dar esse livro porque eu já sei que você gosta de uma filosofia, e principalmente filosofia grega. Então, eu vou te dar um livro sobre Heráclitos. Eu falei, já gostei, não se pode pisar duas vezes no mesmo rio, não é? Muito bem, quem é que está falando de Heráclito aí? É um cara chamado Bhagwan Shree Rajneesh. Falei, manda, deixa eu ler um pouquinho em português, só para matar as saudades. Aí eu comecei a ler Harmonia Oculta, e antes do livro terminar, eu já estava me encontrando em Utsava, um centro de Osho em Laguna Beach, que estava se iniciando naquela época.
E a importância de Utsava é que ele pegou todo mundo, a maioria das pessoas de Punaum, que saíram, acabaram de chegar fresquinhos da Índia, para poder realizar um centro independente de terapias alternativas, enquanto o Oregon estava sendo construído, enquanto o rancho estava sendo construído. Ele ficou não foi só o Tsava que teve essa pegada na época, mas eu me lembro que pela proximidade do Oregon, Califórnia, por estar no meio do movimento do potencial humano, por atrair muito público curioso para lá, para entender qual é o trabalho de Bhagwan, né? O Tsava ficou sendo um centro na costa oeste americana, já que Osho, no início da construção do Oregon, estava em New Jersey, que é na costa leste, e ficou um centro, assim, um chamariz desses grandes nomes, né? Tirtha, Amitabha, Santosh, enfim, um monte, que veio justamente de Punaum e se sediaram em Laguna Beach, no Utsava, que era, veja só, uma velha missão cristã. Era um lugar que tinha uma congregação cristã e que tinha casa de padre, casa disso, casa daquilo, enfim, uma missão daquelas assim bem antigas que tem muito na Califórnia, né, as missões, né? Então era uma missão que tinha ali e adaptaram aquilo de Jesus para Bhagwan e aí fizeram este grande centro terapêutico que foi considerado na época quase assim uma explosão dentro do movimento do potencial humano da Califórnia, porque trouxe a espiritualidade de Osho de Punaum, entranhada dentro daquelas pessoas, né, daquelas pessoas importantíssimas para o desenvolvimento de Punaum, e graças a elas também muita gente muitos sannyasis foram para a Índia, né? Atrás desses grandes nomes, desses grandes autores, e que chegando lá se transformaram em sannyasis, né? Então, depois eles voltam e inauguram todo esse acontecimento em Utsava. E aí cheguei eu com harmonia oculta e falei assim, eu gostaria de meditar e eu gostaria de conhecer o trabalho de Bhagwan. E eu me lembro que era um encontro de domingo, né? Tinha uma espécie assim de uma arena, e eu me lembro que o Amitabha olhou para mim e disse assim, "Welcome home." Aí ele perguntou, como é seu nome? Eu disse, Maísa. Aí ele falou assim, interesting, Maísa. Então o pessoal começou a me chamar de Isa, achando Isa. Vamos explicar. Chegou sannyasi já. Já cheguei Vamos sannyasi, não cheguei lá explicar. não. Maísa. Tá legal. Então vamos de Maísa. Me permite só explicar para quem estiver nos assistindo e não conheça, né? Ma era como eram chamadas as mulheres sannyasi, Swami os homens e Ma as mulheres, né? Isso. Então, Maísa. Isa. Isso. Você é Isa. Então ficou Maísa. E depois de uma 2 semanas, onde houve uma grande... Eu me lembro que o Tirtha estava lá, então houve um grande grupo acontecendo, que eu participei. Eu tenho às vezes as memórias meio fracas, né? Mas foi assim, impactante para mim. Foi a primeira vez que eu fiz dinâmica. Quem regeu a dinâmica foi o Tirtha, que na época era um nome muito potente, né? E ele já estava indo pro rancho, né? E eu me lembro que depois desse grupo, aí eu tomei sânias do Amitabha.
Isso foi mais ou menos em 82, no início de 82. E no início ou meio de 82, uma coisa assim. E aí, Osho saiu de Pune em 81, né? Então, foi todo esse, ele estava às vezes em New Jersey, depois, para quem não conhece, ele saiu de Pune, depois ele foi para a costa leste dos Estados Unidos, morar num castelo, que era em New Jersey, e enquanto ele esperava o rancho ser construído. Eu acho que ele saiu em 81 ou 79, não me lembro, 80, por ali, né? E eu me lembro que depois, quando eu fui para o rancho, aí eu quis botar eu tive que botar o meu nome legal, né? Então eu tive que tomar Sandler de novo. Porque eu tinha que entregar a papelada legal para poder estar dentro do Oregon, né? Então lá, quando eu que tomei o legal. Sanders de novo, eu, em vez de Isa virou. Isa, inclusive, é o nome de Jesus, né? Isa é o É? nome sânscrito de Jesus, né? Então, buscar Isa, eu falei, bom, de Jesus, então agora eu vou para Osho de novo, né? Para Bhagwan. Tá bom, Não só no agora. lugar, mas também no nome. E aí Tem eu uma virei história, né, do túmulo dele em Kashmir, em né, que tem esse Caxemira. nome. Aí eu aí tomei o Sânias com o Tirtha e que o nome era Mahamrita Rasili. E é o Juicy Significa? Nectar, né? Que é o néctar imortal, o néctar da imortalidade. E aí foi isso, aí eu tomei o Sânias no oficial lá, com meu nome mesmo, com os meus documentos, que você tinha que prestar contas no Oregon, né? Havia uma política de controle, né? De imigração muito grande lá, que acabou até dando problemas para o Osho depois, né? Mas, então foi essa coisa assim, maravilhosa, que meu primeiro momento foi em Utsava, né? E esse meu momento Puna 1, porque eram as pessoas que tinham acabado de chegar fresquinhas de lá, foi o início mesmo, e a minha formação em Osho, em meditação, em tudo se deve ao que eu passei nessa comunidade. Eu trabalhava fora e eu voltava e teve uma época até que eu comecei a morar lá, por isso que a primeira vez que eu fui ao Oregon, num dos primeiros festivais, eu fui como membro da comunidade. Mas para mim é inesquecível esse período de Puna 1, né? desse flavor de Puna 1. E depois foi o Oregon, o período do rancho, né? De morar lá, e depois ser transferida para a Alemanha, para as comunidades alemãs, isso já em 84. No meio de 84, eu só passei um ano nas comunidades alemãs e também na comunidade da Dinamarca, e depois até o Oregon terminar, né? Até eu voltar ao Brasil. Então foi esse Você chegou período. a construir lá no Oregon? Chegou Sim, a marretar, dirigiu o sim. trator, né? Uma vez você me Não, contou. eu dirigi o ônibus escolar. Ah, Teve uma época que eu dirigi um negócio lá de obras, né? Olha, você fazia o que era requerido, né? Não tinha uhum. essa minha profissão é essa. Você ia lá e trabalhava e, trabalhava o dia inteiro, né? Tinha que construir as tendas, tinha que preparar o Oregon para os 4 festivais que aconteciam lá, né? Então eu trabalhei eu me lembro que eu trabalhei na parte orgânica de alimentação, né? Tinha plantações de alface, de hortaliças, enfim, de um monte de coisa. E eu me lembro do taste, do sabor que as coisas tinham. Era uma coisa muito muito marcante. O Oregon foi, o rancho Rajneeshpuram e o rancho, ele foi, em termos tecnológicos, uma inovação, né? Em todos os sentidos. Na construção de Rajneeshpuram, desde das A-frames, desde do modo como ele foi construído,
das cabeças que comandaram a construção do Oregon, com a tecnologia e o conhecimento de ponta, né? Energia solar era uma coisa comum lá. Nós estamos, então, na primeira metade da década de 80. O Oregon terminou em setembro de 85, né? E foi terminando até o final de 85. Então, você vê, na primeira metade da década de 80 se construiu uma cidade em pouquíssimo tempo com uma tecnologia das mais inovadoras para a época e que até hoje ainda é inovadora em muitos aspectos. Tanto é que ele ainda é estudado por alguns scholars de universidade, como Berkeley. Eles fizeram estudos sobre Rajneeshpuram, né? Como era a vida em Rajneeshpuram, como era viver em comunidade, como era estar sob a influência de um mestre iluminado, o que era você trabalhar 16 horas por dia para construir seria uma sociedade inovadora, né? Um modo de existir em comunidade que nunca, até aquele momento, teria acontecido nesse planeta com um grau de consciência e com um grau de dedicação, de criatividade, de empenho, de paixão mesmo, né? Foi um experimento ao qual eu fiz parte e foi uma epifania na minha vida fazer parte da construção de... Foi uma epifania fazer parte de UTSAV, foi uma epifania fazer parte de Rajneeshpuram, e já na parte das comunidades alemãs foi uma experiência muito dura, muito necessária para mim, muito forte, mas ali já, só para dar uma ideia, ainda mais para quem viu Wild Wild Country, ali nas comunidades alemãs você já tinha uma organização, né, escolhida e espelhada pela Schiller, né? Então, quem estava sob o poder naquela aglomeração comunitária na Alemanha eram o que nós apelidávamos na época de Schiller Girls, e eu confesso que não foi um dos meus períodos prediletos, né? A parte dessa vivência na comunidade, e claro que depois a coisa toda estourou no escândalo que foi representado muito bem pelo documentário e infelizmente colocou a construção do Oregon ameaçada, né? E aquilo tudo terminou. Infelizmente, mas mesmo que aquilo tenha terminado, que foi durante muito tempo uma enorme frustração para todos nós que estávamos empenhados e participantes em criar esta nova forma de existir neste planeta em comunidade, mesmo que isso não tenha dado certo, para todo mundo que participou dessa experiência, que mesmo quem somente foi e visitou o rancho nos períodos dos 4 festivais que existiam, é uma experiência tão marcante que dava para carregar aquela vivência e compartilhar essa vivência no mundo, trazendo para o mundo a mensagem de Osho. E o movimento Sannyas, na verdade, embora tivesse tido uma grande difamação da imprensa mundial no período da expulsão de Osho dos Estados Unidos, e que nós chamamos de World Tour, né? Quando Osho ficou viajando de avião até se encontrar de volta em Pune, uma fase que nós chamamos de Pune 2, como mesmo a imprensa mundial batendo pesado no Osho e uma perseguição muito grande a ele, eu acredito que foram os sannyasis de Osho que se espalharam pelo mundo, já que o Oregon acabou e as comunidades acabaram, muitos centros fecharam naquela época. Foram os sannyasis que
vamos dizer assim, compartilharam a visão do mestre, compartilharam as possibilidades, compartilharam o aprendizado, compartilharam os erros que cometemos em Rajneeshpuram, e com isso o número de sannyasis no mundo cresceu enormemente, vai entender isso, né? Então foi um período de grande crescimento para o movimento sannyas em termos mundiais, né? Até chegar a parte em que, no final de 80, Osho vai então para Puna de novo, e a fase que nós conhecemos como Puna 2, né? Nesse período, foi o período que eu voltei para o Brasil, na verdade eu estava na Itália, eu saí da comunidade da Alemanha, fui para uma comunidade italiana chamada Miasto, mas quando Osho veio para o Uruguai, falei, o que eu estou fazendo aqui na Europa? Eu vou para o Atrás Uruguai, dele. né? E essa também foi um período muito peculiar na minha vida, que depois me beneficiou muito em Puna 2, quando eu voltei a Puna, porque nesse período, o Uruguai, quando o Osho ficou no Uruguai, não havia condições de receber muita gente. Mesmo as pessoas mais íntimas do Osho, como, por exemplo, o chofer do Osho, o dentista do Osho, que é o Devagiti, ou seja, naquela casa onde o Osho ficou no Uruguai, ficavam algumas pessoas, em alguns quartos somente, né? Então, vamos dizer assim, a turma que nós chamávamos de turma do Lao Tzu, né, que trabalhava no compound do Osho, onde era a casa do Osho, tanto no rancho quanto em Puna. Então, a turma do Lao Tzu, a turma que morava com o Osho, que ficava o tempo inteiro às voltas cuidando do Osho, vieram para o Rio. E eu estava no Rio. E como eu falava muito bem inglês, e nem era todo mundo que podia se comunicar bem em inglês na época, isso me deu uma certa vantagem, e eu fiquei bastante próxima dessas pessoas, né? Dessa entourage, né? que cuidava dele, e fiquei me sentindo uma discípula mais íntima, embora nunca fui, mas íntima no sentido de ouvir as histórias, de saber como ele toma banho, de saber como ele se penteia, de saber esses mínimos detalhes assim de quem convive, as manias, né? Esse Osho, esse mestre que estava tão distante, de repente ele ficou assim lá dentro de casa, entendeu? Como é que ele gosta do café da manhã, como é que ele come, né? Essas coisas. Então eu tive essa experiência que foi muito enriquecedora. E, obviamente, esses contatos, depois, quando eu voltei, consegui juntar dinheiro, né? Porque eu não sou rica, né? Essas coisas todas foram pagas por mim. Quando eu juntei dinheiro e transformei em dólar, que era outro problema, para voltar para Puna e querer passar o máximo do tempo lá, eu consegui, por causa desses contatos, ter a dádiva e o presente de tomar conta do walkway do Osho, no jardim do Osho, né? Eles construíram uma passagem de vidro dentro do jardim do Osho, em Lao Tzu, chamado walkway, e era ali que se realizavam os retiros de Vipassana e de Zazen, que são as meditações sentadas. Como eu fazia parte da academia de meditação, ou seja, quando eu voltei para Puna, eu me ingressei na academia de meditação, e era onde eu trabalhava, onde eu ficava às voltas com tudo. E eu também tive essa incumbência de cuidar do walkway, não só no sentido de organização dos cursos que iam acontecer lá, mas de limpar, de cuidar do mármore. Eu aprendi a cuidar de mármore, que eu não sabia como é que era cuidar de mármore, limpar vidro,
enfim, cuidar que o walkway ficasse sempre perfeitamente num estado tão perfeito que a qualquer momento, essa é a frase, que o estado tão perfeito que a qualquer momento Bhagwan poderia, ou Osho hoje em dia, como ele é conhecido, poderia entrar a qualquer momento e caminhar. E teve uma vez que eu, claro, não participei disso, mas o Osho, ele entrou para caminhar lá dentro com a Anando, e tem até um vídeo que mostra esse momento, né? Então, ó, limpa que daqui um pouco o Bhagwan vai entrar. E eu, tá bom, tá bom. Não, é sério. É sério? É sério, tá bom, então tá. Então limpa tudo, fica tudo perfeito para receber o mestre, né? Que não é um ato só de querer fazer as coisas perfeitas para um deleite egóico, mas querer fazer as coisas perfeitas como um modo de devotional, um modo de devoção, um modo de amor, um modo de dar o seu melhor para que seu mestre possa usufruir do seu esforço da melhor forma, né? E também uma forma de agradecimento, de gratidão. Então, limpa-se aquilo de uma forma que fica brilhando e até que o Osho entra e faz o seu passeio. E Osho gostava muito de passear pelo walkway depois que ele ficou pronto, né? Principalmente na época das monções indianas, porque chovia muito e ficava chovendo lá de fora, aquela chuva caindo, né? E aquela passagem no meio do jardim dele, de vidro, linda, um corredor de vidro, né? E tinha duas coisas que ele adorava. Primeiro era ver a chuva, então ele ficava parado olhando mesmo a chuva, e ele falava que ele tinha a dádiva de andar pelo jardim dele sem ser picado por mosquito. Picado por mosquito. Então, ali, eu tinha, gente, juro, eu tinha que ter o cuidado de ficar olhando por aqueles quilômetros para não ter o raio de um mosquito ali, porque ou ia picar o meu mestre, ou ia picar quem for, nós queríamos sentar lá e meditar, né? Então, essa era a luta. Não pode ter mosquito dentro do walkway. E aí haja trabalho para... Que não pode De botar lupa. inseticida, não pode botar nessas coisas nada. Então, ele era muito alérgico. Então, vamos tomar conta do walkway, não vamos permitir que tenha mosquito aqui. Então, saí com aquela, sabe aquelas raquetes? Já Tá, vi tá, na tá, Índia tá, aquelas tá, tá. raquetes. Era um tal de sair eu lá dentro com aquela raquete tentando matar a mosquitada. Não só para hoje poder andar, como também quando ele estava vivo, né? E depois, foi o período maior que eu fiquei tomando conta, foi um período em que hoje já tinha saído do corpo, mas eu cuidei do walkway era só eu. Eu cuidei do walkway de 90, final de 90 até eu ir embora de Puna mesmo, que foi 95 mais ou menos. E também nesse período, isso é dentro do Lao Tzu, né? Então, também nesse período, por estar lá dentro, eu tive o que eu considero também uma honra, uma dádiva, uma gratidão de ser convocada para limpar, junto com outras pessoas em mutirão, que de vez em quando acontecia, a biblioteca do Osho. Né? Os famosos livros, que é onde ele ia, lá iam os livros atrás. Então tinha uma parte dentro do Lao Tzu, perto do Samadhi, inclusive, que era a biblioteca. Depois eles tiraram uma parte para fazer a sala do dentista, mas havia toda uma grande parte que era a biblioteca do Osho, então a gente ia lá, eu pegava os livros, eu abria, eu via a anotação dele. Eu gostava muito de pegar os livros em hindi, porque ele desenhava, ele Ah, botava não. aquelas assinaturas, ele Ah, fazia aqueles negócios todos, então é como se eu tivesse mais próxima do meu mestre, pegando um livro que ele escreveu ali, alguma coisa em hindi, que eu não entendi nada, mas mas que o fato de eu Essas, limpar aquilo era uma delícia, uma ah. delícia.
Os livros, né, Essas Raim? séries de quadros que fizeram das assinaturas dele são em livros. São os livros, são Eu dos livros. conheci, eu conheci o Gata Sansa, que é o japonês que fazia os printings dessas assinaturas. Eu vi esses livros ao vivo também, uma coisa parecida, que o negócio saltava do papel, assim. Aquelas letras estavam vivas, assim, que coisa impressionante, são muito lindos, né? Muito, Muito muito, lindos. muito. Uma delícia, uma E delícia. uma coisa que me chamou a atenção, que você está falando aqui, lembrou, eu lembro que eles abriram para visitação, depois que o Osho deixou o corpo, o Samadhi, né, onde O samba. colocaram as cinzas dele. E no caminho passa por dentro da biblioteca. E eu estou indo, e tinha fila, né? A gente andava devagarinho, porque tinha poucos espaços, as pessoas iam lá, ficavam 5 minutos, eu acho, meditando, tinha música, e depois eu ia tendo rodízio, né? Tinha uma fila Não, imensa. era Assim. uma Eu hora. Quer lembro dizer, que uma hora eu no parei período que na o Osho biblioteca. morreu, era 5 minutos, tudo bem, mas assim, depois havia uma Não, meditação não, nesse período, prática, sim, sim, tudo. sim. Eu estou referindo à minha experiência lá, né? Quando eu fui visitá-lo nos primeiros dias, assim. Ah, nos E daí eu primeiros. tô, é, e tinha aquela fila imensa, todo mundo queria, né, passar por aquele lugar, enfim, era o quarto novo, que ele depois não quis, voltou para o velho, teve toda a história, botaram as Foi, cinzas foi, foi, dele, foi, foi total. Nivedano fez aquela cachoeira que abria a janela, né, Isso, isso, tudo isso. isso, mas eu lembro de uma cena que eu tô na fila e passava por dentro da biblioteca, tinha um corredor assim com livros, eu acho que dos dois lados tinha livro. E eu Uhum. olhei para lá, a fila parou, eu olhei para o lado e bem à altura dos meus olhos tinha um livro escrito Macumba. Ah, mas olha, o que tinha naquela biblioteca? O que tinha era assim, incrível. De Mas eu tudo. ia mais limpar os livros em hindi. Eu era amiga do Vairaiga, quando ele estava lá, eu falei, ah, me traduz isso aqui, o que é isso aqui, etc. E também porque Osho pediu, já tinha sido uma demanda dele grande, de que todos os livros em hindi tivessem tradução para o inglês, né? Então, a Indianada ela se comprometia a fazer bastante traduções. E na parte hindi da biblioteca de Osho também tem os livros de Osho, né? Os primeiros exemplares em hindi, né? Antes Olha, dele, ele era Acharya Rajneesh, né? Antes dele ser Bhagwan Sri Rajneesh, já tinha aqueles livros nessa, era uma parte assim. Então tem esses primeiríssimos livros de Osho, tem também, obviamente, todo uma área reservada a impressões, né, de fotos, de vídeo, enfim, é uma. Espero que isso esteja preservado, né? Sei lá, digitalizado, preservado hoje em dia. Espero, sinceramente. Mas, Mas Racília, não foi uma sabia delícia. dessa. Você cuidou dos livros do Osho. Eu limpei, eu limpei. Quem Limpou, mas cuidava era é quem cuidava limpar. da parte dos livros em hindi era a Sadhna. E ela era uma indiana que inclusive tem muitos darshans dela cantando. Não é a Taro, não, que é uma gordona, mas era uma outra. Mais para cá, mais para Puna 2, a Sadhana. Ela cantava bastante nos darshans, enfim, quando tinha os kirtans, que eram as celebrações indianas. Mas a Sadhana ficou durante um período como responsável pela biblioteca na parte hindi, depois tinha, acho que era a Nirupa que estava tomando conta de uma parte, quer dizer, mudou muito, né? Quem é que ficava responsável e tudo, né? Mas eu sempre curti muito limpar as coisas, tanto o walkway quanto ajudar na biblioteca, ou fazer parte no Oregon de limpeza da Madalena Cafeteria, ou quando eu estava nas comunidades alemãs de Raidas, com R, Raidas, né? A gente pronuncia Raidas em português. Que era o setor de limpeza também, que fazia parte da comunidade. Era uma coisa muito interessante, né? Esse trabalho físico manual como meditação para mim. Isso fez parte muito da minha trajetória Sandhas. Esse ato de limpar em meditação, né? De exercer
o cuidado com as coisas materiais em meditação. Isso eu carrego até hoje na minha casa, né? Eu tenho essa prática me deu a lembrança sempre constante de que o seu ambiente sempre deve estar lindo, maravilhoso e cuidado, de forma que o seu mestre poderia entrar a qualquer momento, né? Essa era a pegada na época. E eu procuro ter ainda esse astral dentro da minha própria casa. Não é tão perfeitinho assim, tão certinho como era na época, né? Mas essa lembrança, né, de que cuidar das coisas materiais em meditação é levá-las a um nível onde o seu mestre poderá entrar e se servir dessas coisas a qualquer momento. Isso foi um exercício bem legal de meditação enquanto worship, enquanto trabalho. Eu aprendi muita meditação com você, né? A gente teve muita experiência. E toda vez e quando você fala isso, eu lembro que isso era dado por você como forma de meditação para gente. Ah, lá vou eu começar a me emocionar. Mas A minha a passagem pela espera. academia de meditação foi muito importante, Dívia. Eu acho que isso refletiu muito nos trabalhos de meditação que você conheceu, que eu dei em São Paulo, né? Sim, sim. Você falando, eu vou também lembrando porque foram ensinamentos que ficaram para mim, né? A estar preparado, né? E saber esperar também, que eu lembro que você falava. Tá pronto, saber esperar, né? Mas com tudo pronto, porque qualquer momento o seu mestre, né, vai chegar. Então, isso é uma coisa que eu guardo com muito carinho. Muito. Embora eu tenha sempre o cuidado de dizer o seguinte, e isso é uma coisa que eu vou aproveitar esta entrevista, já que muitas pessoas que não conheceram esse período, né, e sendo ou não sannyasis, eu gostaria de compartilhar o seguinte. O trabalho de hoje é um multiverso. Ele não é um universo, é um multiverso, né? E a criação dentro desse multiverso de Osho são as escolas que se criaram a partir do que se chamou primeiro Rajneesh International Multiversity, que foi no rancho, e que depois se tornou Osho Multiversity na fase de Pune 2. E só para vocês terem uma ideia, eu vou ler agora o nome das escolas, para se perceber a abrangência do trabalho de hoje. Primeiro havia Mystery School. Mystery School era uma escola de trabalho esotérico, de tradução esotérica para a realidade de hoje. Havia as Osho's Embassy, as embaixadas do Osho, que são pequenos representantes da Osho Multiversity que se espalharam pelos vários países. Aqui no Brasil nós tivemos a Haski como uma embaixadora do Osho, então a gente tinha as embaixadas. Tem, olha só, Zorba de Buddha Academy of Philosophical Studies, principalmente na Alemanha, na Índia e na Grécia. E esse Zorba de Buddha Academic Philosophical Studies era para pegar toda essa parte mais filosófica do Osho e criar em cima disso adaptações ao ambiente sociocultural em que a pessoa vive, né? Entendendo bastante qual seria
a mensagem de Osho, a filosofia de Osho. Nós tínhamos a Academy of Meditation, que é onde eu fiz parte. Tínhamos School for Traditional Practices and Centering Techniques. Então, a escola de práticas tradicionais e trabalhos de centramento, onde várias tradições do Oriente e do Ocidente se convergiam para essa escola. Tem o Center for Work Meditation, né, que era toda a parte de trabalho meditativo, de sustentação do ashram, é o trabalho mesmo dentro do ashram. Antigamente havia a Yamantaka School of Death, mas depois virou The School of Living and Dying, que é para fazer os trabalhos de morte. Tem Tantra School, tem um trabalho de Tantra. Depois, School for Men and Women Liberation, né, que primeiro foi chamado de New Man and New Women School. Nós temos The Center for Transformation, onde tinha muitas das psicoterapias. Depois, dentro dessas psicoterapias, algumas ligadas mais à parte de bodywork, se transformou em Center for Bodywork Practices. Depois tivemos o Institute of Healing Arts, todas as artes de cura, sejam físicas, tradicionais, chinesas, orientais, enfim, convergiram para the Institute of Healing Arts, inclusive Color Puncture, originária da Alemanha. Tivemos Tibetan Pulsing Healing School, a escola de pulsação tibetana, o trabalho do Dhiraj. Depois, quando Peter Mandel, da Color Puncture, se firmou em Pune, teve uma escola só de Color Puncture. Desligando um pouco da Mystery School, quando eles foram embora de Pune para Sedona, em Pune se instalou, mesmo assim, The School of Esoteric Sciences. Tivemos em Pune também The School of Martial Arts, todos os tipos de artes marciais. School of Fine Arts, a escola de tudo aquilo que tinha a ver com as artes plásticas, pintura, escultura, sim, fine art, artes plásticas, artes refinadas, fine arts. School of Drama and Stage Performances, né? Então tinha escola de teatro, psicodrama e todas as performances que foram feitas nos festivais. Essa escola existe desde o Orion. School of Music, muito conhecida hoje em dia, da onde vieram Kitaro, Anubhava, Anubama, Karunesh, Miten, Premal, enfim, esse povo todo que as músicas de hoje, né, vieram da School of Music. The School of Dance. School of Dance depois se originou em todos os tipos de dança, African Dance, Trance, Gurdjieff Dances, né? Nós tínhamos também School of Clowning and Mimics. Clowning and Mimics, ou seja, era escola de palhaço e mímicos. Isso desde o Orion. Uau! Tem também escola de Written Arts and Poetry. As escolas é uma escola de trabalhos que pudessem fazer parte da escrita, seja do incentivo a criar haikus ou poesias em gerais, prosas, written arts. Depois tinha a School of Calligraphy and Zen Painting, que foi inaugurado inclusive por um grande calligrapher, Chinese calligrapher, que veio da China para inaugurar essa escola. Tinha The School of Gastronomy, Pajani, em Pune. School of Landscaping and Gardening, que o Nivedana, inclusive, chegou a comandar. Depois, no finalzinho, tinha School of Ecology, que era a capacidade de propor
soluções, começou também lá no rancho, propor possibilidades de resolução ecológica. E para terminar, quando foi criado o resort, School of Zenis, que em vez de tênis é Zenis, e Sport Center. Eu acabei de relatar 27 escolas. Uau. Que existiram do rancho, no período do rancho, umas cresceram, tiveram ápice, depois se foram, e outras foram mais ou menos assim. Enfim, cada uma teve o seu momento de existir, mas que nós podemos lembrar que elas existiram entre o Oregon e o final do que nós chamamos de Puna 2, quando foi a quebra do Buddha Hall, né? E quando o ashram não é mais ashram, virou resort. Então, dá para entender que são 27 escolas das mais variadas áreas do conhecimento e da atividade humana em que tiveram o dedo de Osho, a visão de Osho, a meditação de Osho, e que as pessoas que passaram por essas escolas, depois quando deixaram Pune e foram para o mundo, compartilharam as premissas, o aprendizado, a criatividade, o que criou de cada escola dessa, né? Onde foram criar os seus trabalhos, a sua forma de participação no mundo. Então, para mim, Osho é isso, né? Osho não é só academia de meditação, ou centro de terapia, para mim, o trabalho de Osho não se resumia a grupos de terapia, ou tem que fazer meditação de Osho, né? O trabalho de Osho é isso tudo que eu falei, desde de escola para palhaço, para escola de fine arts, de artes plásticas, escola de música, escola de gardening, de jardinagem, escola que sim, healing arts, né? Todas as artes da cura, passando pelo bodywork, passando pelo trabalho da fala, passando pelo trabalho do corpo, passando pelo trabalho da energia, passando pelo trabalho esotérico, enfim. Osho é multi. E que as pessoas nunca esqueçam disso, porque às vezes eu vejo que se corre o risco de achar que o trabalho de Osho é catarse, preocupação com relação a dois, com a criança interior e meditar. E que o trabalho de Osho é somente um trabalho energético. O trabalho de Osho é um trabalho que inclui o centro de inteligência da cabeça, do intelecto, ele inclui o centro emocional e ele inclui o centro instintivo, o centro de energia. Ele é um trabalho completo, ele é um trabalho único, ele é um trabalho de tradução que foi principalmente centrado em Puna 1, de tradução de todas as grandes tradições da espiritualidade e da religiosidade, foram traduzidas por Osho em livro, né? Ele foi nas escrituras, com exceção da islâmica, do Alcorão, que ele nunca fez isso no Alcorão, mas o resto ele comentou, ele traduziu para nós, né? Essas escrituras, esse trabalho incrível da espiritualidade oriental sem precedentes até hoje, né? Osho se tornou um escritor prolixo, ganhando durante um período, não sei se ainda está lá, mas no Guinness, o escritor mais prolixo do mundo. Ninguém tinha escrito tantos livros quanto Osho. Isso também me faz pensar que, se ele escreveu livros, ele quer que você leia os livros, ou que você se intere nos livros, ou que as pessoas se interem também através do centro do intelecto. Então a gente corta um pouco, às vezes, essa falta de entendimento de que o estado de non-mind, ou a transcendência do ego, ou a transcendência da mente, inclui você ficar num estado de não pensar em nada e eliminação da mente, né? Ou seja, toda a forma intelectual que existe, ela seria condenada baseada nessa visão errônea de se atacar a mente
e de achar que vamos fazer um trabalho profundo apenas através das emoções e do instinto, através de catarses, enfim, de, de outras vias. E, na verdade, o trabalho inteiro é completo. Ele atinge a mente, ele atinge as emoções, ele atinge o corpo, ele atinge o instinto. E o estado de no mind não é uma negação da mente, é uma transcendência dela, não é uma destruição da mente, é uma transcendência, é um ir além dela, né? É a partir dela ir além dela. Isso tudo muito compreensível dentro do multiverso de um mestre que, antes de ser mestre, ele era filósofo, né? Então, e professor de filosofia da Universidade de Jaipur. E que foi um dos autores, ou talvez ainda seja, um dos autores mais prolixos do mundo, com livros maravilhosos para serem lidos, para nos inspirar, para compartilhar sua visão única, que une o Oriente e o Ocidente, e ninguém fez isso melhor que Osho. Eu acho que Osho chegou num ponto que o Aurobindo, que foi um outro grande mestre que chegar e não conseguiu, né, até por questão de época. E isso tudo sem a gente esquecer que Osho ganhou o mundo através dos seus livros, através das suas meditações, através dos seus trabalhos nos centros, numa época onde não havia sequer um celular, sequer um computador, sequer uma internet. Era fita cassete que a gente comprava no órgão para botar para meditar. Então vamos lembrar que hoje, né, a gente está muito, não, né, estamos fazendo Zoom, né, no computador, então, assim, estava até perguntando para a Diva, é no Zoom, é no celular, onde é que a gente vai ficar? Tanta tecnologia para comunicar as coisas, hoje não teve isso disponível na época que ele estava vivo. Imagina se fosse hoje, se ele tivesse, ou se tivesse disponível na época dele, como as palavras de Osho, tão copiadas, tão roubadas, tão imitadas, sem dizer a fonte. Como as palavras de Osho ele e as palavras dele iriam se propagar pelo mundo se Osho tivesse tido a chance de ter uma internet. Mas mesmo assim, sem internet. Eles se propagam hoje, Racine. Elas se propagaram e continuam se propagando hoje. Estamos aqui. Desde essa época e continuam se propagando até hoje. Né? Estamos aqui. Sempre lembrando, como a gente poderia dizer, the original source, né? A fonte original. Quem fez o trabalho de leitura e de compilação e de real entendimento entre doutrinações orientais e ocidentais, inclusive filosofia ocidental, em algumas, hoje eu escrevi um livro sobre Pitágoras, sobre Heráclitos, o livro Heráclitos! Então, assim, Osho foi o grande compilador, né? Quando a gente chamava mestre dos mestres, não era tanto no sentido de que nunca haverá outro mestre como Osho, etc., o que é o top do top, é o mestre maior de todos, no sentido do poder, mas no sentido de que Osho conseguiu falar de todos os seus conterrâneos espirituais iluminados, fazendo a compilação de todas as tradições, além de entrar no universo do homem ocidental com a sua problemática, com a sua vivência numa sociedade moderna, além dele ser super atualizado. Quem sabe hoje Osho iria falar do burnout, da crise de pânico, das psicopatologias atuais, né? Como Osho era ligado ao mundo, ligado à sociedade, ligado à cultura, querendo entender o mundo como um todo, não um mundo só o Ocidente, e nem dizendo que não, vamos escapar do Ocidente, ir para o Oriente e ficar aos pés do guru.
Osho é um mestre revolucionário. Ele sempre foi um rebel spirit, né? Um rebellious spirit, é um rebel, é um rebelde, em que, juntando o Oriente e o Ocidente, ele queria criar um novo homem. Não um novo homem do Nietzsche, embora ele se inspirasse bastante no Nietzsche, mas um novo homem mais completo, mais participante, mais ecológico, mais atuante no mundo, mais assumindo todas as suas dimensões, sejam elas físicas, mentais, emocionais. Um homem que poderia estar criando em cima do planeta e não destruindo ele, como ainda está. Um mestre que verdadeiramente, mais de qualquer outro, colocou a espiritualidade, o crescimento, a dimensão de crescimento espiritual do ser humano no dia a dia, desde o café da manhã até a hora que você vai dormir, né? Como as atividades diárias são práticas espirituais e não reservar uma horinha no dia para você meditar ou para você ter uma prática XYZ, que toda a sua vida e todas as práticas e todas as atividades devem ser meditativas, deve ter um observador de si que observa e que mantém com isso uma qualidade de presença, uma qualidade de união, de integração entre todos e de observação de si também naquilo que você ainda precisa evoluir e as coisas que você precisa fazer para evoluir, para poder se tornar um sujeito melhor. Ou seja, Osho, o legado de Osho para mim no mundo hoje, 2021, talvez de ser a fonte a fonte de um mundo que começou lá nos primórdios da década de 60, 70, com os Aurobindos da vida e os mestres indianos, aquele que os Beatles levaram lá para os Estados Unidos, Mahesh Yogi, movimento Hare Krishna, enfim, etc. Mas de repente surgiu um Osho e não foi pouca coisa. Daí talvez ele ser um mestre tão imitado e tão copiado. Só se copia o que é bom. Só copiam o que é bom. Mas mesmo assim eu acho que podiam citar a fonte. Também acho. Concordo plenamente. Podia citar a fonte, porque custa. é dele que essa espiritualidade nova, segunda metade do século XX, né? Hoje é a segunda metade do século XX. Nós estamos no XXI, mas se a gente tem a abertura hoje em dia, no século XXI, se hoje temos essa espiritualidade pop, com tudo que ela tem de bom, tudo que ela tem de raso, né? Uhum. Se hoje podemos ter uma espiritualização do mundo, no sentido de buscar algo mais do que as religiões tradicionais, isso se deve aos grandes mestres da segunda metade do século XX e principalmente aquele que foi o mestre dos mestres, no sentido de que ele uniu todas as mensagens de todas as tradições através de uma compilação fantástica que é Osho-ness, Osho Vision, né? Ou filosofia de Osho, se alguém se atreveu a usar esse nome. Cara, eu sempre quis saber o nome das escolas de Puna e o nome das escolas. Muita E eu gente não sabe os combinei nomes dos isso com a livros de sucesso, mas ninguém fala do nome das escolas, daquilo que foi criado, daquilo que era um festival de criatividade. A existência dessas escolas, a prática delas, a exuberância que foi a prática dessas escolas no Oregon. Muita gente fala assim, mas enquanto a Sheila estava fazendo aquelas sacanagens todas que foram relatadas no documentário, by the way, eu adoro aquele documentário. Aquele documentário, para mim, é verídico pacas. Assim, eu acho que os irmãos Chapman fizeram um trabalho espetacular, no meu entender.
Mas o que a gente estava fazendo lá? A gente estava fazendo o mundo do futuro, a gente estava criando ali naquele momento, né, aquela coisa enorme. A gente lá estava com a cabeça lá para ver o que Sheila estava fazendo, não estava fazendo, que foi um erro, de certa forma, mas de qualquer forma. Mas assim, os irmãos Chapman fizeram um documentário de 6 horas, era uma coisa monstruosa. 6 horas, 12 horas, sei lá, era uma coisa monstruosa. Aí a Netflix disse que não, que tinha que dar uma compilada. Então eles falaram, tá, então a gente, se fizer sucesso, a gente põe parte 2. Mas aí essa parte 2 até agora não rolou. E o que era essa parte 2? Era o que estava acontecendo no Oregon na época que a Sheila estava fazendo aquelas coisas todas. Justo o que a gente queria ver, né? Nós A gente aqui, né? queria ver também. Eu falei, puta, mas muita gente gostaria de saber, tá, enquanto ela tá fazendo aquelas manobras todas lá, fazendo o sambinha dela todo, A politicagem, aquela Net, politicagem toda, aquela coisa de net, guru, aquele negócio de sacerdotisa do mal, o que estava acontecendo efetivamente? Netflix acabou de lançar uma tour da Sheila pela Índia e eles acompanham ela em Porque ela locais. virou, ela virou o que ela virou? Ela virou uma bad girl pop, né? Ela virou sei lá o que ela virou. Mas enfim, o documentário fica mais em cima da Um Sheila e do que ela convidado nosso fez. disse que teve contato com ela, mas ela não tinha os. ainda não tinha chifre, estava embaixo do cabelo, não tinha nascido o chifrinho. Quem falou? Ele, Quem falou? Um eu convidado, um convidado que a gente não vai revelar ainda. ainda, mas ele está gravado isso. Tá gravado. Ele fala antes dela ter chifre, quer dizer, estava embaixo do cabelo o chifre. Depois Pois o é, chifre cresceu. pois é. Até Pois é, isso, né? mas enfim. Até isso tem o humano Mas da tem história, muita né? coisa legal, né? Então essas escolas e essa criatividade Isso. não é só uma teoria, não é só ficar meditando, essa explosão de criatividade e participação no mundo, em todas as áreas do ser humano, foram vividas começando a viver em Punaú, depois basicamente se estruturando em Rajneeshpuram e depois foram para Puna 2 com toda a força, né? Puna 2 foi a década de 90 foi espetacular até que ela se desfez depois num resort, né? Infelizmente, quando eu falo infelizmente, porque você reduzir isso a um resort é para mim uma redução. Que Mas se espalhou, eu acho, pelo mundo, de uma eu acho certa que o forma, né? grande barato é a gente começar Se a perceber que isso espalhou, se espalhou pelo mundo. se espalhou. Racine, a gente aqui enfoca muito, além de belo conteúdo que você está nos presenteando aqui, né, com todo esse conhecimento muito bacana, vai servir para muita gente ficar sabendo desse universo todo, ou desses universos, desse O multiverso. multiverso. Hoje é um multiverso. Multiverso, É um multiverso, é A um gente. multiversity. A gente chamava Ocean Rajneesh, né, Foundation Multiversity, e tinha Rajneesh Multiversity e o Ocean Multiversity. Então, É, e a outra coisa para quem então não tá chegando agora, né, o Ocean teve fases do seu trabalho. E a gente pode até colocar essas fases do modo como ele se intitulou, né? Teve a fase Acharya Rajneesh, teve a fase Bhagwan Sri Rajneesh, né? Tem a fase The Master e depois tem a fase Osho, né? No finalzinho. Então, nessas fases, Osho tinha características bem específicas no seu discurso e no modo de trabalhar tanto o seu ashram como os discípulos no mundo. é o que eu estava puxando ali, é que a gente gosta muito de enfocar também no lado pessoal, como é que a pessoa relacionou com a sua vida privada, com a família, como é que foi para você os Sanyas em meio aos familiares? Conta um pouquinho para gente. Você vestiu de vermelho aqui no Brasil? Chegou a ser Sempre, vermelhinha? sempre, sempre, sempre. Mesmo quando, quer dizer, não havia mais obrigação de usar as cores nem o mala, a partir do final de 85.
né? A partir de 86 as pessoas poderiam não usar, né? Eu usei durante bastante tempo e às vezes quando eu trabalhava como facilitadora de trabalhos, de cursos, de grupos, eu usei, com certeza. Sempre gostei muito de usar, sempre gostei muito de colocar uma foto de Osho nos trabalhos que eu sempre dei, né? Sempre trouxe a minha realidade sânias sem nenhum problema, né? Olha, para te dizer a verdade, eu não tenho grandes dramas para relatar em relação à vivência do meu Sânias na minha família, né? Família original, pai, mãe, irmão. Eles só. Se você não é puta, drogada, faz um trabalho que faz, pertence ao crime organizado, faz um trabalho que faz mal para os outros, ou é uma Está na peste, contravenção, é. né, uma coisa assim, então faz o que você quiser. Isso nunca teve Conflito. um conflito assim de não havia e também é engraçado isso, né? Porque também não havia interesse, né? Isso é uma pena. Não havia interesse na Racile. Se a Racile está aí e está tudo bem, então deixa ela aí. E havia interesse na Maísa, né? O que você vai fazer da vida, como é que você vai trabalhar, como é que você vai pagar suas contas, essas coisas todas que também não precisava vir essa demanda da parte de ninguém, de meus pais, etc., porque isso já existia dentro de mim, né? Eu, como sannyasi, sempre achei que eu posso ter a trip que eu quiser, né? A viagem que eu quiser, contanto que eu pague a conta. Né? Isso em todos os sentidos. Você fala assim, qual é a aplicação dos ensinamentos de Osho na minha vida? Eu pago a minha conta. Ou seja que conta for. Pode ser conta em todas as esferas, em todas as áreas. Inclusive, resolvi enlouquecer, resolvi ir para o mato, resolvi tomar ayahuasca, resolvi não sei mais o quê. Qualquer grande resolução, drop out, né, de não participação no mundo, você paga a tua conta? Porque a gente não vai pagar. Ah, tá. Então tá. Se eu pago a conta, tudo bem, tudo bem. Né? Tudo Sim. bem. Então, sempre foi mais nessa via. Agora, eu sempre fui uma pessoa com enorme vontade de participação no mundo. Enorme vontade. E trazer os trabalhos de Osho e transformá-los em cursos, em grupos, em práticas, pegar todo o trabalho de Osho e colocar dentro da psicanálise, que é uma área de atuação que, inclusive, agora eu estou muito mais forte nela por causa dessa tradução que eu fiz desse trabalho. Colocar o trabalho do Osho em cima do Enneagrama, que foi uma ferramenta muito importante para mim em termos de cursos. É uma ferramenta que a base dela é uma base psicanalítica, de leitura, né, do psicológico. Enfim, assim, toda a minha atividade no mundo para eu ter uma profissão, para eu sobreviver, para eu ganhar dinheiro, para eu pagar minhas contas, para eu ir para Puna e voltar, para eu continuar conectada também com o que estava acontecendo nos centros de Osho na Europa e nos Estados Unidos, que eu sempre fui, sempre fucei. Até hoje eu faço lives e converso com as pessoas dessas escolas que eu participei, que está em Taiwan, o outro está em Hong Kong, o outro tem um que está na África, lá tem um que está na Grécia. Então, assim, eu sempre fico querendo saber o que está acontecendo, o que está rolando. Eu não me casei, tive uma família tradicional, filho, né? Então, eu não passei ou vivi, talvez, questões importantes que muitas pessoas, em qualquer época do Sânias, possa ter passado, né? Em relação a como traduzir para pessoas da sua família, até para os seus próprios filhos, marido, esposa, o que for, seus familiares, a perspectiva do Sânias, né? Como isso acontece. Para mim, essa dimensão não foi uma dimensão muito viva, muito praticada. Vamos dizer assim,
Você tem uma ideia? Por algum mistério qualquer, eu fui vivendo a vida, you go with the flow, né? A vida foi vivendo. E tinha uma hora que de vez em quando meu pai me chamava de Racine. Depois de velho, ele é Racine! Eba! Ganhou, né? Então, assim, foi entrando, entendeu? Foi entrando, mas não houve nenhuma postura agressiva ou opressora ou condenatória na minha realidade em relação à cessanese do Osho ou não. Claro que muita gente tirou sarro, claro que muita gente falou que o guru era fajuto na época da queda do Oregon, claro que em algumas facetas do mundo acadêmico, né? Esse mundo acadêmico, esse mundo dos scholars, esse mundo mais the ivory towers of wisdom, né? Essas torres de marfim da sabedoria acadêmica, eles talvez me achem uma louca, né? Uma psicolouca, ou ainda, pasmem, ainda, né? Por ter uma dimensão tão psico transcendente, ligada a um mestre espiritual, né? Que não fica só no Freud, né? Mas eu já falei para eles, olha, entre ter um Freud de Moisés e um Osho, eu prefiro um Osho, sinto muito, entendeu? Mas assim, se é para ter um mestre, eu prefiro o Osho do que Moisés, né? E transformar Freud em Moisés, o próprio Freud ia ficar puto, que não era nem a proposta dele. Então, nem do Osho também, by the way, né? Então, assim, Também. nem do Osho. Então, assim, claro que eu vou sempre ter o olhar do preconceito, o olhar da falta. Sabe o olhar de quê? É o olhar da falta de pergunta, da falta de curiosidade, da falta de querer. Essa menina é esquisita. Ela fala umas coisas. Vamos perguntar por que ela fala isso, ou o que ela quer dizer, ou por que ela disse isso. Então, isso são perguntas. Perguntas legais. E mais, eu nunca fui uma pessoa, isso ninguém pode falar nada, nem fora do Brasil, nem no Brasil. Eu nunca fui uma pessoa que fiquei com ares de gurua ou de me sentir superior aos réis mortais e de ser agressiva no modo como eu coloco as minhas coisas, as minhas visões, as minhas. Não, sim, gostou, ótimo, não gostou, então não é comigo que você está. Eu não sirvo para você, né? O trabalho que você está buscando não é esse. Então tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então, basta me perguntar, basta querer saber. Por que você trabalha dessa forma? Por que você escolheu isso, isso e isso para trabalhar? Por que você, dentro disso, coloca a visão Oriente-Ocidente? Por que você vai para o transcendente? Por que você coloca meditação aí? Por que você interpreta esta visão do humano dessa ou daquela forma? Quem foram as pessoas que te influenciaram? Basta perguntar. E eu respondo, na boa. E mais, eu não vou responder, não, porque o meu mestre é o tal, não sei o que, das quantas, porque eu falei, absolutamente. Tem essa perspectiva aqui. Essa perspectiva fez parte da minha vida, é a minha vida, é a minha vida é essa aqui, né? E vou querer saber do outro também. Eu conheci pessoas, principalmente o pessoal do Aurobindo, o pessoal do Almas, né? Eu me inclu, eu naveguei um pouco no mar do Almas. O Aurobindo não fui não, mas é que tinha muita gente do Aurobindo no Almas, eu fiquei conhecendo também. Então, assim, tem outras pessoas de outras praias que não foram hoje, mas que fizeram grandes explorações espirituais na época que eu estava fazendo as minhas. E que eu conheci na Europa, conheci nos Estados Unidos e fiquei assim, uau, que legal que é, né? Olha a experiência do sujeito. Então, não há problema em ser tão
preconceituoso, assim, né? É só perguntar, é só querer saber, é só parar de se comparar, abrir a cabeça. E talvez essa visão multiversity do Osho abriu a minha cabeça de vez para eu olhar que tem outras formas de viver, outros mestres, outras formas de encarar a espiritualidade, a psicologia, a psicanálise, etc. e tal. E que isso é rico, é legal, não precisa ter tanta opressão, tanto preconceito ou tanta falta, antes de mais nada, falta de informação. E a minha última praia que eu estou fuçando, pasme, é o crime. Você acredita? Fui parar no crime. Por que, cara da Diva? Por quê? Cara da Diva. Por que eu comecei a estudar toda essa parte da estrutura perversa por causa do mundo também após 2000, né? Então eu fui estudar a parte de perversão da psicanálise, né? A estrutura perversa, enfim, toda essa quando o ser humano se torna destrutivo e não criativo, né? Destrutivo em relação a si próprio, ao outro, né? A época das drogadições, a época dos vícios, das addictions. Então lá fui estudar, acabei estudando o crime, porque o crime é uma expressão, é um sintoma coletivo e individual de um conflito violento, né, do ser humano, um conflito de alma, um conflito psíquico, um conflito social, um conflito cultural. Então lá fui eu também estudar um pouco a parte do crime e acabei me metendo no direito. Então hoje eu faço lives com uma advogada criminalista, pegando toda a parte mais humana do crime e a parte humana do crime que eu falo não é a humanização do crime, tá? No sentido de coitado do criminoso, eu não tenho essa pegada, tá? De passar a mão Por na cabeça. favor, gente, nada a ver. Mas assim, o que provoca uma pessoa se estruturar daquela forma, né? E não ficar apenas, o sujeito nasceu psicopata, o sujeito é mau, o sujeito, essas dicotomias malucas, né? Esse negócio assim, maniqueísta, horroroso, né? Então, o que acontece na nossa vida que nos faz ir para um caminho muito destrutivo? Então, acabei entrando dentro da promotoria pública, eu dei curso no Ministério Público, vai saber que eu de imaginar que eu dei um curso no Ministério Você Público. sempre Então, me surpreende. então assim, de onde é que eu fui parar, caramba? Teve até uma amiga minha que falou assim, você é uma doida mesmo, de Osho ao Ministério Público. Não é que é de Osho ao Ministério Público, é de Osho no mundo, de Osho para o mundo. E eu acabei até no Ministério Público, e daqui a pouco eu vou acabar em outro canto aí, entendeu? É a capacidade de eu poder transitar entre os saberes, entre as áreas do conhecimento e poder dar minha contribuição. Me chama, eu estou lá. Agora, por que eu estou comentando isso? Porque o povo do direito me chama muito mais para dar pitaco que o próprio povo da psicanálise. Não é engraçado? Aqui tem mais um do direito chamando. Aí, ó, viram, advogado. Advogado, você é criminalista? Você é penal? Não. Essa é a criminalismo, direito penal não tem a mínima aptidão. Tá, pois é. Então você vê Me quantas faltam coisas eu pude aplicar de Osho na minha investigação do ser humano. e das áreas que eu posso atuar. E de vez em quando eu acabo nos lugares assim que eu, Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Mas foi muito interessante, foi muito. Agora estão me pedindo, quem é que me pediu? Você acha que é uma turma ligada, a Netflix, sei lá, me pediu para fazer umas leituras dessas minisséries, desses filmes de suspense, ou mesmo de crime, de coisas de fazer a análise psicológica dos personagens da série, entendeu? Dando
ideias e provocando pensamento, etc. e tal. Eu falei, meu Deus, agora só falta agora ser comentarista de filme. Assim, o que eu já fiz na vida, né? Então, isso é a minha vida Sânias. É um exemplo. Estou dando um exemplo atual, né? Minha vida Sânias é essa, né? É essa vida que de uma coisa vai se transformando noutra, vai se transformando noutra, vai se transformando noutra, e eu atuo nessa área, depois eu vou nessa aqui que eu jamais podia imaginar, depois eu vou na outra, depois eu vou na outra. E isso é ser carregada por Oxoness, né? Essa oxice, Oxoness, vou traduzir por oxice, né? Uma oxice, é um mar, é um caldo que eu pertenço, que eu me banho, né? É E vou oceano. nadando, vou nadando, vou nadando. Oceano. Tá no oceano. Estou no oceano, estou no oceano. E aí eu vou parando aqui, vou parando ali, continuo com o meu consultório de atendimentos, vento em popa, graças a Deus, agora no online, na academia. Eu sou uma das poucas pessoas que eu tenho gratidão pela existência, por eu continuar útil, continuar trabalhando, continuar servindo, continuar atuando, continuar compartilhando o que foi a minha vida e o que foi Osho na minha vida, né? Que permanece sempre vivo antes de qualquer outro título importantíssimo que eu possa ter na minha vida. Eu sou Ma Amritrasili, discípula de Bhagwan Shri Rajesh, hoje conhecido como Osho. Prazer. Muito prazer. Oh, delícia. Uau! Ai, Rá, é tão bom te ouvir falar. Tava com tanta saudade de você. A gente teve muita história, né? A gente teve um período de muita descoberta, inclusive essa coisa de abrir a cabeça para Ken Wilber, mesmo o Andrew Cohen, o Almas, coisas que você trouxe para a gente, além de Osho, complementar a Osho. Teve até Eu umas acho que o mais conversas com a importante foi o turma do Wilber, Osho. né? É a visão integral do Wilber, que é bem na Isso, pegada do Osho, né? Bem na pegada. isso. Mas que era ninguém conhecia na época, né? E aí lá vem Racine carregando pelo mundo, né? E conhecendo e fazendo as suas conexões e as suas buscas de conhecimento, né? E aí vinha para a gente e trouxe muita coisa que ninguém falava na época, né? Então essa contribuição de fazer a gente naturalmente entender que o Osho era isso também, né? Isso vem desse caldo Osho, né? Isso né? Porque me abriu a cabeça, né? Porque eu também tinha uma certa mentalidade que poderia ficar exclusivamente com uma linha só. E você fez a multiversidade para a gente, né? No Espaço Selfie, para todos que conviveram com você naqueles 10, 12 anos lá intensos. Isso. É verdade, é verdade. A minha atuação mais, né, nos cursos foi sempre de trazer um multi e não a linha única, ou de me apegar a determinada postura sannyasi de que o meu trabalho e esse tipo de trabalho é verdadeiramente o trabalho de Osho, né? Eu sempre tive muito pé atrás com todas essas posturas de esse é o verdadeiro trabalho de Osho, né? Então, assim, não é não, meu amigo, não é não. Isso é uma parcela do trabalho do Osho. Ele é um leque de opções. E lembre-se de uma coisa, né? Sempre foram os sannyasis que foram fuçar esse autor, essa pessoa, esse tipo de trabalho que estava se fazendo na Alemanha, na Itália, ou na Holanda, ou na Inglaterra, ou em Marrocos, ou seja lá onde for. Então, os sannyasis é que iam, pegavam aquilo ali, ou traziam a pessoa para Pune, ou para o Oregon, ou eles mesmos participavam dos processos
e depois traziam esse processo para o Osho, e aí, dentro da Multiversity, esse processo era reformado, reformulado e acabava com a cara de Osho. Foi assim com várias formas terapêuticas, por exemplo. Todas as massagens foram retiradas de um lugar e colocadas aqui, transformadas em Osho Rebalancing, né? ou qualquer outra coisa. Então, porque as pessoas iam pelo mundo atrás do que estava acontecendo, do que tinha de mais moderno, do que tinha de mais instigante, do que estava sendo apresentado como uma possibilidade de solução. Então, vai lá, pega, traz para o ashram e se transforma em mais um dado nosso de trabalho, né? Isso é o trabalho de Osho. Então, se não tem hoje um centro, né, como Puna não é mais hoje um centro, né? E esse está tudo no mundo, né? Mesmo assim, os sannyasis, como eu, que tenho essa prática e teve essa vivência, né? Eu chamo de sannyasis do século XX. Sannyasis do século XX. A gente vai para lá, vai para cá, puxa aqui, tem esse trabalho aqui, tem esse trabalho aqui, tem esse negócio aqui. Fazer isso e trazer esses trabalhos não é traição, Osho, ou não fazer as coisas dentro do universo do Osho. Não tem o universo Osho, é multiverso Osho. Né? E sempre nós fizemos isso durante toda a história do Sannyas, trazer coisas e adaptá-las dentro da visão, da cosmovisão de Osho. Isso sempre existiu. Desde 71, antes de Pune existir, quando Osho estava em Bombay, e ele se chamava Acharya Rajneesh, as pessoas faziam isso. Todo mundo se inspira nos 4 cantos do mundo, porque tem coisa incrível e criativa acontecendo nos 4 cantos do mundo para a gente se nutrir. É só a gente ficar ligado e correr atrás. E hoje, com a internet, isso é tão possível. Né? Tão possível. Eu falo que a gente é sannyasi do século XX porque a gente não tinha internet. A gente ia lá no pé, na malinha, na mochila, no pé na estrada, porque não tinha essa possibilidade toda de troca de informação que hoje, dentro do universo da virtual, você tem, né? Que também complementa. Né? A gente não pode ficar nele só, né? Pelo amor de Deus. Mas também complementa e dá muita troca. Você pode trocar uma informação terapêutica hoje com alguém na Geórgia, na Rússia, outro dia eu troquei lá com uma pessoa em Taiwan, umas coisas muito legais. Então, nossa, tem muita possibilidade. Oxe, ia ficar doido com a internet. Eu acho que ele ia ficar louco com a internet. Ele ia ficar de Sempre foi. celular, ele Sempre gostava foi. de gadgets, né? Ele gostava de tecnologia. Sempre foi o mais moderninho, né, de todos. Imagina, ia ter live do Osho direto. Isso, ele ia fazer live, ele ia fazer, como é que é, podcast, podcast, ele ia... Mas ele ia aprontar. Põe o celular na mão do Osho, o que ele ia aprontar? Que Osho não ia aprontar de celular? Muito bom, muito bom. Ele não ia aprontar. Muito bom. Ele já gostava de uma televisão que se enroscava, ele gostava de ver filmes, ele gostava de entrar no universo cultural, de filmes, de coisas. Imagina com o celular na mão. De repente ele até dá uma de doido, assim, ia pegar um número aí de um discípulo. Olá! Eu vou morrer do coração. É trote, pá! Então, imagina o que ele não faria, né? O que ele não faria. Ai, que delícia. O que Osho não faria com aquela cabeça que adorava uma tecnologia, adorava um gadget, adorava uma brincadeira, adorava um brinquedinho. Nossa, Osho adorava essas coisas. E foi muito inovador, né? O único mestre que gravou vídeo, né, com a tecnologia que tinha, né? E mesmo a criação das músicas, das meditações e todo esse trabalho que deixou pronto, né? Falou, vou deixar uma coisa pronta aqui para vocês, ó. Tá aqui. A geração nova tem que entender que essas coisas que parecem muito fácil hoje em dia de fazer, já são 70.
As músicas das meditações foram compostas em 70. Com fita, Isso em 70. rolo de fita, né? Um rolo de fita e aqueles estúdios da Índia. Nossa! Assim, aquela coisa improvisada, né? Então, assim, hoje muitas coisas, né? É engraçado que às vezes tem umas pessoas que falam assim, você já ouviu falar nessa técnica? Eu falei, já, meu filho, 1980, não sei lá quanto isso existe. Tem uma turminha que vem assim, né? Como se tivesse descoberto a pólvora, né? Assim, cara, isso já Eu gosto, existia dentro. eu, eu gosto de ver que tem uns, assim, depois dessa série do Netflix, inclusive, às vezes eu acho divertido até, que tem uns no YouTube fazendo teses sobre o Osho, assim, assistiu o documentário e saiu fazendo tese. É um Fazendo negócio... tese. Nunca conheci um sannyasi na vida. Não. Fazendo tese. Faz tese. Tem gente fazendo tese. E a Sheila virou famosa. Agora ela virou o quê? Como é que a gente fala isso? É Eu dessas, gostei do Bad Girl. essas mulheres são bad, elas são so very bad, aí depois elas ficam famosas de tão bad que elas são, e acaba virando o que? Meme, Virou um virando popstar, né? uma Virou, popstar. virou uma. É, Virou é. famosa, né? Virou. Falar mal vende, né? Vamos falar assim, porque... Pois é, cara. E o pessoal não se dá conta do quanto, de certa forma, eu tenho a seguinte premissa: isso é trabalho de racine para racine. Eu sempre acho que quando acontece um perrengue na minha vida, uma cagada, em outras palavras, tem sempre uns 50% meu aí que deve ter de contribuição, entendeu? Se não é Uhum. 50, vai que é 20, que é 30, que é 10, sei lá, vai ver que é menos, vai ver que é mais, né? Mas só para eu dividir irmãmente, eu entro no 50-50. 50-50. 50 sou eu. Então 50 é o outro. O outro que cuida dos 50 dele, deixa eu cuidar dos meus 50 para não repetir isso, para ver qual é a minha cagada, qual é a minha janela cega, qual é o problema que eu tenho ainda, né? No Oregon, o que aconteceu em Rajneeshpuram, que depois um projeto, talvez o projeto mais ousado comunal que existiu até hoje. Por que essa maravilha, seria uma das maravilhas da natureza, as 7 maravilhas do mundo, essas coisas. Por que isso tudo foi posto abaixo, né? Foi posto at risk, né? Foi arriscado e foi destruído. Eu acho que tem 50% de responsabilidade de todo mundo, inclusive eu que estávamos lá, seja direta ou indiretamente, né? Seja participando das comunidades fora do Oregon, mas que nutriam o Oregon, ou das pessoas que conseguiram também, durante um pouco espaço de tempo, viver naquela maravilha e participar daquilo tudo lá dentro. Mas nós também somos culpados, né? E principalmente por essa ingenuidade de não vou me meter em política. Não, agora estou construindo aqui um novo mundo, um novo homem, a nova sociedade, ou não sei mais o quê. E ninguém. Não vamos questionar, não vamos questionar. Isso é coisa da mente. Isso é coisa da mente. Vamos só sentir, vamos só sentir. Vamos ficar só na energia, vamos construir. Não vamos pensar, não vamos pensar. Mas escuta, tem uma bosta ali acontecendo. Não, mas nem pensa, nem olha para a bosta, esquece. Vamos botar energia aqui em construir o paraíso na Terra. Pois é, a gente botou energia lá e a bosta aconteceu. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem 50% de responsabilidade de quem estava no Oregon, lá, construindo um novo mundo, e quem estava no rancho, né? Eu falo Oregon no sentido que virou gíria, né? Nos Santos. Uhum. E os outros 50 era Sheila e sua gangue. Hello. Sheila e sua gangue. Né? Sheila e sua gangue. E o resto de nós lá, vivendo na carochinha, fomos responsáveis da queda de um dos experimentos mais extraordinários que já houve na face da Terra. Mas Sheila e sua gangue têm os seus 50%. O que eu acho incrível é que ela ainda me sai de heroína na Netflix.
sendo que ela tem 50% de responsabilidade na destruição de algo precioso, de algo que foi muito importante, que teria sido muito incrível se tivesse dado certo. Mas ela vira megastar agora, então vai fazer o quê? Inclusive a história do Osho, né? Do envenenamento e tudo mais, como decorrência disso. É. De certa forma, né? Mas aí já é mais a persecutoriedade ao Osho, com o medo que ele fosse um Jim Jones, aquela ignorância toda. Mas não haveria isso se Schiller tivesse agido de outra forma. Não teria cutucado tanta onça né? Não. Nós teríamos sempre problemas, claro, não é a gente... mas assim, sempre iria haver embates, mas esses embates são justamente a proposta do novo. Quando um novo chega, sempre dá com o velho, com o estagnado. O Nirem, o advogado do Osho, acabou de lançar um livro sobre esse tema muito interessante. Eu estou louco para adquiri-lo. Jaguar. E Nirem, eu gosto muito dele. Hein? Ele acabou de lançar. A gente, inclusive, tentou chegar nele, mas não houve resposta. Mas ele acabou de lançar um livro com documentos, tudo trazendo um registro histórico desses fatos todos e da perseguição pelo governo americano, né? Pelo Reagan. Reagan, imagina, ele pegou uma espécie de o que seria hoje o Rodrigo Aras, ou, né, encarregou de investigar o Osho. Gastaram assim horrores de grana para incriminá-lo, porque ele, uma vez, eu acho que foi o Bhaskara, eu falei com ele e ele não lembra de ter dito isso, mas ele falou que o Osho cutucava a onça com a vara curta. Eu que gostava de provocar. Gostava, adorava. Peste. Peste. É uma peste bocuda. Bocudo. Não tinha medo de nada. Você estava em Puna, Cili, quando aqueles seminaristas foram visitar o Osho, que saiu o livro sobre o cristianismo, que foi o penúltimo, ou antepenúltimo, foi sobre o cristianismo, depois sobre o comunismo, que é uma entrevista para a TV russa, e depois o Zen Manifesto, que foi o último livro. O né? último, exato. E esse livro do cristianismo, aqueles seminaristas que sentaram todos lá na frente. Isso. E que ele falou que tinha um buraco. Tinha um buraco energético. Sentou o pau, mas sentou o pau. Você falou da limpeza, né? No dia seguinte, eles escreveram para ele, já não estavam mais lá, deixaram perguntas e tal, que viraram o livro Christianity and Zen. E eles escrevem, eu lembro disso muito bem, que eles falam assim: Osho, nós gostamos muito da limpeza aqui, né? Que lá para nós Deus em primeiro e limpeza em segundo. Ao que ele respondeu: aqui, limpeza em primeiro, Deus em segundo. Mas eu gostei muito de saber que vocês estão continuando com essa proposta, com esse experimento, com também essa forma do Sânias no Brasil ter o seu relato, ter as suas experiências. Outros sannyasis tiveram outras experiências que não foram as minhas, que foram outras coisas, né? O Sânias no Brasil teve as suas peculiaridades. Eu não participei da maioria delas, né? Eu cheguei aqui mesmo para participar, mesmo no final, né, de 90, mas aí eu não me liguei muito dentro do que tinha dos centros, né? Tinha uma onda muito vireche aqui em São Paulo, eu nunca curti muito essa onda, então, para mim, né, para eu trabalhar ou para eu me envolver, então... eu nunca tive muito contato, né? Eu tive contatos esporádicos com alguns grupos. O Sucul, no Rio, foi um grupo excelente, né? Uma experiência excelente. A gente
refere isso como um grande quadro, cada um vem e dá a sua pincelada, né? Estamos pintando, e, inclusive fora do Brasil. Inclusive fora do Brasil. O Viveste foi uma grande referência para mim, já que você falou. Em breve a gente gostaria de ter alguém de lá da Human University para nos relatar, né, todo o trabalho que foi feito, a relação dele com o Osho, que for possível tirar. Mas a gente deve já ter teve muita gente, até brasileiro lá sim. Eu participei lá de grupos e tal, fiz treinamento aqui, eles vieram trazer. Mas não só eles, a gente já fez com o Rahasya, que está na Austrália, uma pessoa nos Estados Unidos, outro dia na Inglaterra, em Portugal, e assim a gente está indo. Que maravilhoso. Mas eu acho legal o negócio brasileiro também, dos sannyasis brasileiros, né? A maior parte são os sannyasis brasileiros, sim, né? Sim. A maior parte são gente que conheceu o Osho, gente que não viu o Osho, gente que, como eu, que pegou sannyas depois, né, que o Osho... a gente está fazendo, na verdade está vindo, a gente não está... A roda começou a girar e as pessoas estão vindo quase como... estão caindo, né? É verdade. E aí a gente está mexendo o caldeirão e está indo dessa forma. Então, cada live, cada entrevista é uma... A gente sente o fio, né? O fio agora multiverso de hoje. Um álbum de figurinhas. Cada hora você põe uma figurinha daquela. Tridimensional, absolutamente orgânico. Super legal. Tem gente que curte determinados trabalhos, como eu acabei de falar. O Vireste nunca me tocou, esse tipo de trabalho nunca me tocou, mas tocou você e fez parte da sua formação, Abílio, e muito importante na sua vida. Então, assim, é isso, né? No Multiversity do Osho, existem as escolas, os trabalhos, as perspectivas que beneficiam cada um do jeito que aquilo vai trazer uma luz, né, já que é para iluminar, uma luz no caminho daquela pessoa, para ela evoluir, para ela se integrar melhor no mundo, para ela se integrar melhor na existência, para ela fazer mais contribuições criativas durante o percurso dela viva aqui nesse planeta, né? Então, tem são muitas as possibilidades, muitas. Eu acho que essa nave ainda vai ter vários pousos. A gente vai. Olha, já está com marcadas até o final de junho e tem uma fila imensa para o segundo semestre já, de gente que a gente está puxando o fiozinho. Bem bacana. É tão muito bom. Legal. Eu agradeço muito, gente. Agradeço vocês terem lembrado de mim e de terem me ouvido, e eu espero que eu tenha trazido também alguns aspectos que não são tão eu relacionados ao meu sannyas, somente as minhas histórias, mas assim de ter aberto, por exemplo, a questão das escolas, ou a questão da movimentação de transição dos trabalhos, né, de Órego a Puna, e depois isso e aquilo. Então, assim, em vez de relatar tantos pormenores em relação à minha trajetória, eu acho importante falar da visão global, da visão Osho, daquilo que existiu e daquilo que eu participei, ou seja, aquilo que eu relatei aqui, eu estive lá e vi e participei, né? E de poder dizer, gente, temos que preservar a memória de que isso aconteceu nesse planeta. Não só o rancho, temos que falar que aconteceu, e prezar os vídeos, o próprio administração Osho Foundation doou um monte de cópias de vídeos do Oregon para os irmãos Chapman fazerem o documentário número 2 com os footages, né, do Oregon, lá dentro do rancho, né? Enquanto o Shiva mas como é que foi o trabalho dele, né? Então, uma pena que isso não veio à tona, mas quem sabe um dia vem, né? Tá aí, eles doaram, eles fizeram, quem sabe isso vem. Então, isso tudo tem que Puna 2 também, a história de Puna 2 tem que ser contada, tem que ser
falada, entendeu? O que que Verdade. existiu lá, que foi foi logo após, né, vamos dizer assim, 87, 88, 89, até Osho morrer, né, 90, e depois, né, então, durante a década de 90, então, assim, teve muita criatividade nesse planeta proveniente do trabalho de Osho, e essa memória ela tem que continuar, ela não pode Sim. apenas perecer quando um sannyasi morre, né? É. Eu tenho obrigação de falar que isso existiu, como eu acho que todo mundo que participou disso tem que sempre falar que isso existiu. É verdade, é verdade. A gente, sem ter nenhuma intenção nenhuma que seja to have fun, né? Que é isso que a gente está É isso fazendo, que a gente faz. sem ter nenhuma intenção, a gente está prestando um tributo ao Osho também, de uma Perfeito. certa forma, porque todas as pessoas vêm aqui e compartilham seu conhecimento, seu amor, sua sabedoria, seu aprendizado, dentro desse clima de amorosidade que se instaura 100% das vezes. Perfeito, querido. Tá bom, Gente, querida? obrigada. Tá difícil dizer tchau. Tá difícil, eu nunca consigo. Eu toda live eu já fico falando, não, mas um pouquinho. Agora a gente Não, é diz que a função é dela, né? Oxô, Oxô. Oxô. Tchau. Ah, Obrigada, beijo. Oxô. Amo você. Beijo, meu amor. Beijo. Tchau, Eu vou tchau. desligar, senão a gente não desliga. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.